o conhecimento todo da doutrina espírita foi construído através da mediunidade e psicografia. Todo construído através da psicografia. E Kardec ele foi muito rígido. Kardec não aceitou todas as psicografias. Ele, na codificação, ele rejeita mais de 3.200 psicografias que ele achou que não era autêntica, não adotou, não colocou na codificação. Muita gente não sabe disso. Kardec realmente foi duro quanto a essa questão da credibilidade, da análise do conteúdo mediúnico dos médicos. E quando ele foi convidado para assistir às reuniões das mesas girantes, que depois que todo mundo já sabe que ele se convence de tratar das consciências em corpos que estavam ali se comunicando, uma coisa chamou a atenção. Você pode pôr a primeira foto? Porque Kardec, quando ele vai participar das reuniões, a primeira reunião que ele chega para participar, ele nota, vai colocar vocês aí, uma coisa bem interessante, que para vocês observarem. Nas reuniões mediúnicas, ele observa que era uma sequência que onde tinha uns primitivos meios mecânicos usados, né, pelos espíritos para se comunicarem. Foi conseguido ou não? Então, você nota aí, nessa foto, você vê um homem com uma mulher, um homem com uma mulher, um homem com uma mulher, sempre nessa sequência. E se dizia, antes de Kardec, de que tinha que ser dessa forma, para não quebrar a corrente. Era o que o homem seria o positivo e a mulher, naquela época, já era o negativo. Então, você vê que a discriminação já começava lá atrás. E eles ficavam com o dedo com o outro. Quando viu o dedo mindinho, tá todo mundo com o dedo mindinho um com o outro, e a mulher é o negativo. Né? Então, era assim, a Kardec chegou e acabou com isso. Quando o Kardec entra, ele acaba com isso. Essa coisa de ser um homem, uma mulher, ele está com o dedinho lá se comunicando. Né? Então, acho que para passar só para ir aqui, não. Passa esse aqui, mas acho que sim. Então, Kardec acaba com isso. A metodologia que ele aplicou, a gente já falou sobre isso. Pode passar aí. Olha agora, né? Aí começou com as pranchetas, né? Aí ele pega a prancheta, a gente coloca uma peça com um lápis, né? Porque não tinha mais algo parecido, e ali colocava a pranchetazinha e ia passando. Ia passando, tá passando na marca. Como é que passou no próximo? E era na prancheta. Aí depois eles resolveram tirar a prancheta e colocar o lápis na mão do médium. E ali começou realmente a psicografia, a construir toda a codificação. A gente não pode falar de psicografia sem falar de Chico, que foi o nosso maior exemplo e nossa maior referência, principalmente quando a gente fala das cartas psicografadas, das comunicações entre queridos. Chico foi um fenômeno mediúnico. Eu tive a oportunidade de lançar meu primeiro livro no Centro Espírita Pedro Leopoldo, Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, Casa do Chico, e pude conhecer todo o trabalho lá. E antes mesmo de eu lançar o primeiro livro, a gente pôde ler tudo o que foi produzido, pelo menos uma grande parte que foi produzido, sobre as pesquisas a respeito das psicografias do Chico. Muita gente não sabe. Chico, ele era um caixa que despachava atrás do balcão, Pedro Leopoldo, só que o 4 ano de maio. Chico escreveu contos, ensaios, contos, poesias, apólogos, dos mais variados estilos. E quando ele escreve Parnaso de Além Túmulo, uma antologia poética com quase 50 autores mortos, consagrados, brasileiros e portugueses, ele escreve do jeito que os escritores escreviam. Eu digo isso porque quando eu tive, em 2019, pela primeira vez no programa do Amaury Júnior, ele fala isso, inclusive está no YouTube.
O Amaury fala que o pai dele era especialista em Humberto Campos e que levaram para ele a obra Barrados e uma outra obra do Chico e pediram lá para ele ler e dizer se aquilo parecia com Humberto Campos. Ele leu para Amaury e fala o seguinte: isso aqui não parece Humberto Campos, isso aqui é Humberto Campos. Ele não é espírita. Ele fala isso, tá publicado. Você vê, no livro do Paulo Estevam, é a história do cristianismo vivo. Eu digo a você, para mim, a melhor obra do Chico, produzida através da mediunidade dele. Ele descreve Roma como nenhum autor descreveu as brigas, as batalhas, que ele nunca teve lá. A gente está falando do Brasil agrário. Naquela época ele não tinha acesso à biblioteca, ele não tinha acesso à vida, internet, não tinha nada disso. E ele descreve Roma como nenhum autor descreveu. Então, a paisagem do lugar, tanto que quando ele foi escrever essa obra, o Emmanuel pede para que ele se isolasse. Tanto que a gente, quando teve lá, foi conhecer o local onde ele escreveu, era uma espécie de porão, onde ele escreveu, porque ele ficou isolado, porque ele não podia ter a interferência. E muita gente acredita que o médium, ele é uma máquina de xerox, o espírito vem e fala tudo, não é verdade. O próprio Chico afirmava que muita coisa que vinha ali tinha um conteúdo dele também, do próprio médico. Se o próprio Chico afirmava isso, você imagina então os outros médicos comuns aí, os médicos que não têm tanta envergadura. Então ocorre esse processo da interferência do médium na comunicação. Então, o Chico se isolou, vendeu quase 80 milhões de livros, psicografou 450, mais ou menos, e foi o nosso maior exemplo, porque mostrou que era possível trabalhar a mediunidade sem viver da mediunidade. Chico trabalhava de manhã e de tarde como funcionário público e à noite virava madrugada no trabalho mediúnico. Ganhava o pão do corpo de dia, ganhava o pão da alma à noite, como ele costumava dizer. Antes de eu fazer esse primeiro livro, das Cartas Consoladoras, eu procurei me informar como o Chico fazia. Muita gente acha que Chico ele simplesmente via e colocava lá e se comunicava e ele dava as cartas dos parentes mortos. Mas existe toda uma situação que muita gente não sabe. Eu procurei saber com pessoas que conviveram com o Chico, como a Célia Diniz, nossa amiga lá de Pedro Leopoldo, e outras pessoas também, o próprio Carlos Bacelli, que também psicografou junto com ele, e eles afirmaram que Chico, antes de receber a carta, de dar a carta ao ente querido, à família do ente querido, Chico ficava com uma prancheta no colo. Se vocês olharem no Google Fotos, vocês vão encontrar uma foto com a prancheta. Chico anotava o nome do ente querido. Chico anotava. Data de nascimento, data de morte. Ele fazia um acolhimento com a pessoa. Ele dizia que aquilo ali era uma forma de ativar a mediunidade, ela ficasse um gatilho. A gente que estuda parapsicologia, a gente sabe que ali, aquele processo, aquele momento de diálogo ali é onde ocorre o primeiro fenômeno que está por trás de toda a comunicação mediúnica, que é o fenômeno da telepatia. E ali ele já consegue captar. Tanto que nos médios de psicografia que eu andei pesquisando, muitas das vezes, nas fichas que as pessoas preenchem, na hora que o médium segura ali a ficha, que ele pega ali ele já sabe que vai ter comunicação. Muitas vezes ele separa a ficha, sem nem ter contato com a pessoa. Já separa a ficha. Chico deu muitas cartas sem ter contato. Muitas. As vias de regra, ele fazia esse acolhimento, ele anotava. Chico era um médium mecânico. Existem os médios mecânicos, o que seria um médium mecânico? É um médium consciente. Ele não tem consciência do que está produzindo ali, ele não sabe nem o que escrever, depois ele vai olhar, vai ver o que está ali. O médium mecânico é muito raro. Eu só conheci um, que eu nunca pesquisei, mas o Clóvis Nunes pesquisou e garante ser um fenômeno autêntico, que é o Zé Araújo, que é natural de Recife, mas mora em Blumenau, Santa Catarina. Eu até disse a ele, só vou dizer que ele é um médium que eu realmente atesto no dia que eu pesquisá-lo. Mas o Clóvis Nunes pesquisou, então eu estou atestando por osmose aí. Então, vou dizer que ele é autêntico.
Então, é gente boa, Zé. A gente sempre se fala. Então, o médium mecânico, ele escreve muito rápido, escreve rápido. Acho que é o próximo, né? Acho que é um vídeo que mostra o Zé psicografando. É a mediunidade muito veloz. Não, esse é um nível, é a próxima, acho que é a próxima. Não, pode voltar lá, deixa eu lá que depois a mediunidade, ela é mecânica, ela é muito rápida, certo? Muitas vezes o espírito, ele consegue mudar a caligrafia, escrever parecido com o espírito quando em vida. E os mecânicos são chamados de médiuns polígrafos, porque eles conseguem ter a capacidade de mudar o espírito da letra. Inclusive, a gente vai falar mais na frente da pesquisa que foi feita pelo NUPS, que nós levamos dos médios. Eu fui convidado para ser colaborador do NUPS, é um núcleo de pesquisa acadêmica unido à medicina espiritual da América Latina. E lá, os médicos que a gente ligou conseguiram produzir informações que eles não sabiam e vieram informações tão precisas que até algumas assinaturas vieram bem semelhantes ao espírito de vida. E o Dr. Alexander Moreira Almeida contratou um perito em grafoscopia, fez um exame grafotécnico das assinaturas e vai publicar agora essa segunda parte dessa pesquisa. Então, os médios mecânicos, eles têm essa capacidade, são chamados de médios polígrafos. E também eles conseguem produzir informações em idiomas, em psicografar idiomas que eles não falam. Tá? O Zé Araújo psicografou uma carta toda em idioma hindu, que até o alfabeto é diferente. Fui pesquisar essa carta. E outra em 3 páginas em francês, 2 línguas que ele não fala. Inclusive, essa carta em francês foi lida pelo Ney Prieto Pérez, que é nosso amigo, pai do Júlio Prieto Pérez também, que é linda, pessoal dele. Então, o médium mecânico ele é muito raro. Então, eu praticamente não posso dizer que eu nunca tive contato com a mediunidade mecânica. O segundo grupo de médios são os médios semimecânicos, que são os que estão no meu livro que eu pesquisei. São médios que, qual é a diferença do médium mecânico? O semimecânico ele tem consciência. Muitas vezes eu estou fazendo uma palestra, o Newton, o Alaô, o Rolando Noronha, e outros, Newton Stuck também, estão lá psicografando, depois eles conversam comigo, conversei na palestra, então eles têm consciência do ambiente. Essa é uma diferença do médium mecânico. Mas eles conseguem também, muitas das vezes, mudar a caligrafia, escrever parecido com o espírito de vida. Tanto que o Newton Souza foi publicado um livro, junto com o Clóvis Nunes que pesquisou, foi publicado um livro, e a história é bem interessante, porque esse livro do Newton, o Clóvis estava tão entusiasmado com a semelhança da escrita, que eles procuraram um perito em grafoscopia, e não conseguiram encontrar, depois de muito tempo, encontraram uma senhora, perito da polícia do Ceará, que estava aposentada, e levaram para que ela pudesse fazer uma análise. Ela ficou sem resistente, ela não acreditava naquilo, não acreditava em nada. Aí, depois de muita insistência, eles deixaram lá o material para ela dar uma olhada. E ela passou o tempo, eles acharam que ela tinha até esquecido, de repente ela liga, convidando eles para ir lá, sabe? Eu resisti, eles foram, eu resisti muito em fazer essa análise, não acredito nisso, mas eu tenho que reconhecer, a assinatura, a letra era do outro. E ela não acreditava, era sério. E foi publicado esse livro. Deixa eu lembrar aqui o nome, o livro eu não estou lembrado. Cartas da Imortalidade, né, de Newton Souza, escrito junto com o Clóvis Nunes. Então, o que acontece? Ela atestou o exame grafotécnico, né? E é conhecido, os estados da área de direito, que tem promotor, tem advogado, vocês sabem que o exame grafotécnico tem respaldo jurídico, né? Então, no caso do Chico, vocês conhecem a história, né? Que eu não preciso nem contar, que todo mundo já conhece, que ele conseguiu, o preso, acusado de assassinato, foi inocentado pelo juiz por conta do exame grafotécnico. E tem um livro, quem gosta desse assunto, pode estudar, chamado Psicografia à Luz da Grafoscopia, que é do perito, chamado Carlos Augusto Perandrea, se não me engano, ele é do Curitiba, eu tenho esse livro fino, e lá ele faz o exame grafotécnico das assinaturas do Chico nas cartas. E ele atesta que a maioria das assinaturas vinham parecidas com o espírito do indivíduo. Ele reconhece
cerca de 56% das assinaturas, mais da metade. Psicografia à luz da grafoscopia, Carlos Augusto Perandéia. Muita casa espírita tem esse livro, é um livro maravilhoso, onde ele faz um exame das cartas e mostrando realmente as evidências, o exame de um perito, mostrando que era realmente a assinatura do espírito quando em vida. A maioria das assinaturas. Inclusive, um outro pesquisador também fez uma outra pesquisa sobre as cartas psicografadas do Chico e nota que sempre no final, a forma do espírito falar é igual em todas as cartas do Chico no final, a forma de se despedir. Porque quando era jovem garoto, geralmente era fui, vou nessa, até mais e tal. E era sempre aquela forma de se despedir, que era a forma do Chico. Então, não era o espírito, ele já era um pouco do conteúdo do Chico que ia nas cartas. Essa foi a conclusão que esse outro estudioso chegou. E isso vem comprovar o que o próprio Chico falou, de que o médium não é uma máquina de xerox e que tem sempre o conteúdo do médium nas comunicações. A gente tem que observar bem. Então, a gente está falando dos médios mecânicos, dos médios semimecânicos. Pode pôr aquele vídeo que você colocar. O próximo vídeo foi do médium Newton Souza, um trabalho que nós fizemos em Londres, no ano de 2019. É um médium semimecânico. Interessante que o Newton, lá em Londres, ele psicografou algumas cartas em inglês. E o detalhe, que foi uma das cartas, né, que ele psicografou em inglês, uma linha vinha em português, a outra linha vinha em inglês. Uma linha em português, outra linha em inglês. Só que um detalhe, ele psicografou de trás para frente, para a gente ler e colocar a psicografia no espelho. Ele fez isso. E o interessante, eu conto nas palestras, que são corre de rir, porque o Newton nunca tinha saído do Brasil. Então, ele tinha acabado de ganhar um passaporte, aí a gente foi. Só que o voo sai de Fortaleza para Amsterdã, aí o pessoal me convidou para fazer uma palestra lá em Amsterdã, e eu digo, olha, eu vou ficar em Amsterdã, você segue sozinho para Londres. Mas Guilherme, eu vou sozinho, você vai sozinho, vai ter que fazer e receber no aeroporto. E aí eu fiquei em Amsterdã, ele foi. E aí eu preocupado, eu chego ligando o celular dele para saber se ele já tinha chegado bem, aí nada dele atendendo, e aconteceu alguma coisa. Aí a professora ele ligou, disse, mas Guilherme, eu cheguei no aeroporto. Na hora o inglês veio na migração, veio perguntando, não entendia nada. Aí chamaram o português para traduzir, perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu disse que eu vim fazer uma palestra, que eu escrevia livros e tal. E o pessoal não se convenceu, aí terminaram me levando para uma sala. Chegaram na sala, veio o inglês, veio com o tradutor. E eu na sala lá já estava preocupado e perguntando o que é que eu vim fazer aqui em Londres. Meu passaporte não tinha carimbo, não tinha nada, era um passaporte novo. E aí ele conta que perdeu a paciência, ele virou para o português e disse, diga esse inglês, que eu falo com os mortos. Aí eu disse que o inglês fez traduzir para o português, traduziu para o inglês colocou um panda-olho desse tamanho, olhou para ele e disse, go, que ele fosse embora. Ele perdeu a paciência. E aí ele foi. E quando chegou em Londres, foi um trabalho fantástico, que a gente teve vontade de ver. Ele psicografar em inglês de trás para frente, e para pessoas que ele nunca viu, que ele nunca teve contato, e que ele recebeu o nome na hora. O nome na hora. Porque o certo é isso, a gente orienta as pessoas a procurarem médios que você só tem um que não sabe a que você vai, e que você só devolve esse nome na hora. Então, é essa orientação que a gente dá para as pessoas que buscam essas cartas consoladoras. Então, o que acontece? Aí ele fez esse trabalho em Londres, foi bem impactante o pessoal lá. 6 meses depois, a gente recebe um convite para fazer esse mesmo trabalho na Flórida. E aí foi mais impactante ainda, porque a gente fez um trabalho, eu fazia palestra, eu fazia psicografia, e lá na Flórida, ele recebeu uma carta de um senhor, do avô dele, que já estava falecido há 20 anos. Isso está no meu canal no YouTube, vocês podem olhar, está em inglês lá. E ele chama o neto na carta, que ele já estava morto há 20 anos. Ele chama pelo apelido que ninguém chamava. No final, ele assina a carta. O rapaz morava perto do centro espírita, ele foi lá, trouxe a carta que o avô tinha mandado para ele há mais de 20 anos.
E está lá no vídeo, ele mostra a carta psicografada, a assinatura, junto com a carta que foi recebida, e que ele tinha recebido do avô há 20 anos atrás. E a assinatura é muito semelhante, é simplesmente impressionante. E ele dá o depoimento lá. Não tinha como o Newton saber disso. Detalhe. O inconsciente ele pode memorizar muitas coisas. Mas como é que você pode tirar do inconsciente algo que não quer controlar? Como é que você pode memorizar a assinatura de uma pessoa que você nunca teve contato? É algo muito próximo, muito particular, a assinatura. Ninguém aqui vai saber minha assinatura. Como é que um médico vai saber a assinatura de um parente seu que já está morto há 20 anos? Então, a parapsicologia não explica, né? A gente vai entrar lá para explicar as possibilidades, o que é que pode acontecer, as possibilidades de explicação do fenômeno da psicografia. Mas, para finalizar, os tipos de médios são os mecânicos, semimecânicos e os médios audientes ou intuitivos. Esses existem em maior número, que são os médios que ouvem, que escutam, né, e que começa a falar, e começa a escutar, ele começa a escrever. Então, são esses 3 tipos de médios de psicografia. Aqueles livros de romance, Violetas na Janela, a maioria desses livros que a gente vê nas bibliotecas das casas espíritas são oriundos de mediunidade audiente ou intuitiva. Só que tem um detalhe, o médium audiente, intuitivo, ele não muda a letra. A letra é sempre a letra do médium, diferente dos médios mecânicos e semimecânicos. A letra que vai ali é a letra do médium, não é a letra do... Não parece como espírito, é sempre a mesma letra, ele não muda. Os médios mecânicos e semimecânicos são polígrafos, eles conseguem mudar. O médium audiente intuitivo, ele é monógrafo. Outra coisa que eu notei também, nas cartas dos médios mecânicos e semimecânicos, sempre vem nomes de parentes mortos. O médium consegue produzir um fenômeno mais rico. Ele vem trazer nome de pessoas que já morreram. Nas cartas dos médios audientes ou intuitivos é muito raro, às vezes isso acontece, mas é muito raro. Geralmente não vem e vem sempre a letra do médium. Sempre a letra do médium. Então é importante a gente saber isso. Importante. Quem estuda o espiritismo saber esses detalhes, eu acho isso muito válido. Então, o que acontece? Então, esses são os 3 tipos de modelos de médium, no caso. Kardec classifica 56 tipos, pode passar para a próxima foto, 56 tipos de mediunidade. 56. A gente que é espírita devia saber os 56, né? Se eu for perguntar a vocês aí os tipos de mediunidade, se eu perguntar, aí vocês não vão conseguir dizer 10, né? Vamos lá, Salomão. Psicografia, psicofonia, cura, pictografia, 4, né? Está faltando 52 ainda. A gente que é espírita quer saber todas. Tem médium aí dizendo que já falou um tipo de mediunidade nova de psicografia. Mediunidade de aproximação. Eu nunca ouvi falar disso. Eu olhei da codificação, não tem uma vez sobre as ondas, televisão, alguma coisa assim, né? Uma forma de você se comunicar com aqueles sinais, né? A transcomunicação, no caso, eu tive em 2 grupos de transcomunicação. A gente pode, no final, eu posso falar um pouco. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui, né? Essa daí, pronto. Essa daí foi a do Newton lá. Eu acho que essa daí, tá que ele escreveu. Pronto, olha aí. Essa daí, pode aumentar. Ele escreve ela, ele recebe a carta e escreve ao contrário. Ver se você consegue pôr aí, pessoal, ver. Uma linha de trás para frente, né? Ele escreve de trás para frente. E é muito interessante. E na hora que ele estava psicografando, eu estava ao lado, eu quero ler, sem entender nada. E a coisa foi meio diferente, porque eu nunca tinha visto, né? Eu acho que dá para estar passando lá? Tá. Eu acho que tem aqui. Aqui embaixo aí, isso aí, esse zônio, dá um zônio. Isso, olha aí. Tá bom, tá bom. Dá para o pessoal ver já. Está na tela já? Só não entendi aí, por que escrever de trás para frente? Aí eu não sei. Talvez eu... Acho que ia até para comprovação da veracidade, né? Seria muito difícil. Porque, veja só, a gente fazer
se ela vai atrás para frente, é complicado. Não sei como vai escrever. Não, porque eu não. Assim, eu não consigo entender porque a dificuldade já é, já está pelo conhecimento que ele já tem. Eu não sei se é o objetivo codificar alguma coisa, né? Aí realmente, não sei qual um poema que ele escreveu. Um poema. Para passar, sabe? Vamos falar na tela principal para poder ver o próximo slide. E só que essa já passou. Aqui são os pode deixar aí para a gente vai entrar lá daqui a pouco. Nos casos de fotografia que eu pesquisei, o caso mais intrigante, o caso mais marcante foi o caso da Dona Maria e do seu filho Galdino. Morreu no estado do Ceará. A primeira pessoa a pesquisar esse caso foi o pesquisador Clóvis Nunes, eu pesquisei também, o Estado de Fontana também pesquisou, e hoje esse caso está na mão do NUPS, que é, como eu falei, o maior núcleo de pesquisa acadêmico de medicina e espiritualidade. Está passando, não? A foto não precisa pôr agora, não. Só para essa imagem está aí. Isso aqui. Não, isso depois você bota. Já está lá? Já está passando lá. Então vamos lá. Então, quem são os médicos, né? A gente, no movimento espírita, a gente costuma mitificar a figura do médico. Costuma o médico, um mito, um semideus. Muitas vezes as pessoas deixam de seguir a doutrina para seguir o médico. Quando a gente vai estudar a codificação, que é as obras de Allan Kardec, a gente vê que Kardec não dá ênfase ao médico. Kardec não dá ênfase ao médico. Kardec não fala, raramente você vai dizer nome dos médicos que construíram a codificação. E deixa sempre o médium em segundo plano. Nunca deu ênfase ao médico. E a gente vê hoje no movimento espírita, tem muita gente deixando de seguir a doutrina para seguir o médium. Ah, vou no centro espírita do médium fulano de tal. Ele não vai na figura do médium. E mitificam a figura do médium. Transformam um mito num semideus. Então, o Kardec deixou bem claro, o médium é uma pessoa normal, igual a qualquer outra. Posto. Deixou claro. Mas quem abordou melhor esse tema foi Emmanuel nas obras do Chico, quando Emmanuel descreve claramente quem são os médios. E é uma das passagens que eu trouxe para vocês. Quem são os médios? Os médios, na sua generalidade, não são missionários, na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Olha, o Emmanuel não acabou não, viu? Tem mais. Pode passar a próxima. Quem é médio aqui? Quem é? Eu sei que nosso amigo Márcio, você é médio, ninguém quer levantar a mão, não vou mostrar isso. Existem duas causas de você vir com o perispírito expandido. É a gênese do médio e da mediunidade, a situação do perispírito, né? Irregularidade de vivências, que pode ser 99%, 98%, e sublimidade de vivências. Eu acho que, para mim, no Brasil, o único médium mesmo que veio como missão, médium missionário, eu acho que foi Chico. Por quê? Porque Chico, ele ganhou muito dinheiro e morreu pobre. Doou tudo. E o próprio Divaldo, ele, quando se refere a Chico, ele sempre põe Chico acima dele. Com toda a humildade de Divaldo, ele fala isso. Tenta ver se te passa da para passar a próxima. E Chico poderia dizer, não, acho que uma outra antes daquela. Você pulou aquela do médico, assim. Essa aí, O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram os cunhos sociais pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e regressam ao óbito errado para se sacrificar em favor do grande número de almas que se desviaram dessas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Foi essa não, essa é outra já. Então vocês vejam que o negócio é sério.
Olha, eu sempre quis ser médico, mas quando eu vi essas passagens, eu fiquei muito grato de não ser médico, de não ouvir nada. De ser imparcial, ser neto, de ser influenciado. E a gente não sabe. Muita gente vai para a casa espírita, acha que o médico falou, ninguém questiona. E se questionar é proibido. Não, você está questionando o médico, você é louco. Tem espírita que se comporta assim. Porque não lê, não estuda. Como dizia Flano Pires, o espiritismo é o grande desconhecido dos espíritos mesmos. Nós, espíritos, não conhecemos o espiritismo. E às vezes, quando a gente vai mergulhar na doutrina e começa a estudar, você vai vendo, você vai descobrir coisas novas. A maioria das pessoas não sabe que Kardec classificou 56 tipos de mediunidade. Muita gente não sabia disso. Pode passar, vamos ver. Fecha lá para ver o que é que tem aí na tela principal. William, você vai abrir para pergunta? Assim? Vamos abrir isso, claro. Várias coisas. Vai descendo. Só dá um pouquinho. Pronto. Pode começar daqui. Só essa azul. Essas três. Após isso, eu vou narrar o maior fenômeno de psicografia que eu tive a oportunidade de pesquisar. Inclusive, está no meu canal no YouTube, você pode conhecer. Olha, espiritismo por espíritos. O fenômeno não é o mais importante na doutrina espírita. Há pessoas que nenhum fato testemunharam e não observaram uma mesa agitar-se ou um médium escrever, mas se tornaram tão convencidos quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Quer dizer, até o próprio Kardec ele fala, né, que ele mesmo não viu nada, assim, mas entendeu. O próprio Kardec afirma não ter visto nada, assim, como, né, a nível mediúnico. Mas compreendeu, tem sentido no caso do sentido, né? Como eu, que não sinto nada, não vejo nada. Influenciado todos nós somos. Mas nem todo mundo sente essa influência. Kardec não sentia essa influência. De forma ostensiva. Então você vê. Pode passar a próxima. Vamos lá. O dom da mediunidade prende-se a causas que não são ainda perfeitamente conhecidas. À primeira vista, pareceu que um dom tão precioso não deve ser um pinhão, senão de almas de elite. Ora, a experiência prova o contrário, porque se encontram poderosos médiuns entre as pessoas, cuja moral deixa muito a desejar, ao passo que outras estimáveis sob todos os aspectos, não a possuem. Né? Pode passar até a terceira e última. A faculdade mediúnica independe da moral do médium. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe da moral, o mesmo, porém, não se dá por seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Quer dizer, o fato de você médium não é sinônimo de evolução espiritual, está muito claro isso aí. Isso aí é Allan Kardec, livro dos médios, capítulo 20. Então é importante a gente fazer essas observações que a gente não faz. E na casa espírita, por exemplo, assim, eu particularmente não tenho espaço para falar a bola desse tipo de assunto. Raramente. Vai ter um congresso agora, inclusive que está sendo promovido, inclusive junto com a federação, que eu fui convidado, e vou falar sobre esses assuntos. Pela primeira vez a gente vai abrir para isso aqui, explicar às pessoas. É chegada a hora da gente explicar, mostrar às pessoas o que é o fenômeno autêntico, porque as pessoas acreditam em tudo. Você entra na internet, minha gente, você vai ver a psicografia do Google, psicografia do Silvio Santos já se comunicou. Silvio Santos já se comunicou. Ayrton Senna. Olha, até o Chapolin Colorado. O Chapolin Colorado não, o Chaves. O Chaves se comunicou já. Dercy Gonçalves. O Gugu não demorou muito, não. O Gugu veio logo. O Silvio Santos já está aí. Porque muita gente ganha dinheiro com a internet, com monetização. Então, as pessoas acreditam em tudo.
E nós, espíritas, temos o dever de esclarecer as pessoas, temos o dever de mostrar às pessoas, de ensinar as pessoas o que é mito, o que é verdade, o que é possível, o que não é. Né? E, infelizmente, isso não é feito, e as poucas pessoas que tentam fazer isso não são reconhecidas, não são valorizadas, não são convidadas para os congressos, e por isso que a gente vê tanta coisa aí errada acontecendo. Mas o fenômeno mais marcante da psicografia, que eu tive a oportunidade de ver, foi com o médico Newton Souza, no Ceará, a dona Maria, do seu filho Galdino, que tinha transtornos mentais, saiu de casa, ele costumava andar e voltava no final da tarde. E a verdade ele saiu e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. E essa senhorinha de quase 80 anos passou 2 anos fazendo cartazes, viajando todo o Ceará, colando cartazes nos ônibus, visitando o IML, abrindo gaveta do IML, delegacia, hospitais, albergues. Ela procurava em albergues porque ela acreditava que o filho ainda estava vivo. Ela, na cabeça dela, ela acreditava. Não quer lembrar albergue procurar. E após 2 anos andando, ela encontrou uma amiga que convida ela para ir no Lar de Clara, que é a instituição do médico Nilton Souza, lá no Ceará, na região metropolitana de Fortaleza. Então ela vai. Quando chega lá, ela só preencheu lá o nome, a mesma coisa, data de nascimento, mas não tinha morte, não sabia se estava vivo ou estava morto. Aí, de repente, veio uma carta. Eu tenho cópia dessa carta. A carta não foi do filho, porque ninguém sabia se estava vivo ou estava morto, mas a carta foi do avô do Galdino, ou seja, do ex-sogro dela. Já estava falecido, que se comunicou. Conversando com ela, na carta ele escreve, pede para ela parar de procurar o filho nos albergues e no IML, nos hospitais, e que ela se dirigisse à Lagoa do Juvenal, que é uma lagoa que tem na região metropolitana de Fortaleza, e lá procurar saber de umas ossadas que foram encontradas na lagoa. E aí ela ficou com aquela carta, ela recebeu, ficou sem entender, e aí ela convidou um amigo e vai. Quando chega próximo à lagoa, ela vê uma delegacia. E vai na delegacia, chega lá e vai para falar com o delegado. O delegado queria saber de umas ossadas que foram encontradas aqui na lagoa. O delegado não lembro de nenhuma ossada que foi encontrada aqui na lagoa. Aí teve acho que era um agente que estava levando o disse, não, teve sim, quem encontrou fui eu, faz algum tempo. Disse, é meu filho. É meu filho. Disse, aí como é que faz? E aí ela conta a história, o pessoal fica meio assim. Na hora, o pessoal não queria que ela contasse, para o pessoal não ficar levando na brincadeira, tal, mas terminou que ela contou. Eu sei que aí resolveram fazer o exame de DNA. Resolveram fazer exumação e o exame do DNA. Eu tenho cópia de tudo. Tenho cópia de exumação, eu tenho cópia. Aquele filme que eu não trouxe aqui para passar, mas está no meu canal no YouTube. Na entrevista que eu fiz lá para o Ricardo Ventura e do Paranormal Experience, tem lá a foto das ossadas que foram feitas após a exumação. E foi feito exame de DNA. Nesse interregno do exame de DNA, entre ela ir na lagoa e fazer o exame de DNA, ela volta ao Lar de Clara. E dessa vez recebe a segunda carta. Só que dessa vez, a carta foi do próprio filho, que ninguém sabia se estava vivo ou estava morto, que até a mãe acreditava que estava vivo. E o próprio filho se comunica. E ele fala para a mãe que estava muito feliz dela ter encontrado a ossada. E que o exame do DNA, que ainda não tinha sido feito, vai dar positivo, porque é a ossada dele mesmo. E ele narra os detalhes que ele viu, desceu do ônibus, achou a lagoa muito bonita, e foi lá perto da lagoa. Quando chegou próximo à lagoa, tinham 3 rapazes. Perguntaram se ele tinha dinheiro, ele falou que não tinha. Era uma paulada com ele, com muita força, que ele não aguentou e morreu. E para não sobrar nada, colocaram fogo no corpo dele. Tanto que quando foi fazer o exame de DNA, tiveram muita dificuldade, porque na hora ele foi enterrado com muita gente, porque não sobrou nada, né? Ficou só os ossos, queimou tudo. E ele conta que agora ela vai ter paz, porque foi encontrada essa ossada. Algumas semanas depois, sai o exame de DNA. E sai, inclusive, no vídeo que a gente tem lá no YouTube, no canal, tem mostrando o exame de DNA, mostrando que era a ossada do Galdino. Eu tenho quase 50 minutos de entrevista com essa mãe, a dona Maria. Ela já está bem velhinha. E esse caso hoje, ele está na mão do NUPS, da Universidade Federal do Juiz de Fora, que estão fazendo também uma pesquisa. E recentemente eu soube que uma das pesquisadoras esteve lá e conversou com o pai de um dos assassinos que já está morto. E o pai do assassino fala que o filho matou o Galdino à paulada.
quer dizer, confirmando que está no inquérito. Né? Tá confirmando que está no inquérito, que está no. Desculpa, inquérito não, o que está na carta psicografada. Na carta fala que ele morreu atolado, então confirma aquilo lá. Então, o que acontece? Como é que você pode explicar um fenômeno desse? Existem algumas hipóteses para explicar esse fenômeno. Aí eu participo do PPP aqui, que é o Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas, que foi fundado por volta da Rosa Bosch, no ano de 1972. É uma instituição que tem mais de 50 anos, tem muita credibilidade. E lá a gente estuda parapsicologia. E a parapsicologia tem algumas hipóteses para explicar esse fenômeno. A primeira delas é a do inconsciente. O inconsciente poderia trazer essas informações e colocar ali. Aí, nesse caso específico do Galdino, essa hipótese do inconsciente ela não pode explicar esse fenômeno, porque ninguém sabia se o filho estava vivo, se o filho estava morto. Ninguém sabia, o médium não sabia, muito menos a mãe, ninguém sabia, muito menos o médium, ninguém sabia. Como que o médium pode escrever aquilo ali? Como é que o médium ia saber aquilo? Porque o inconsciente, para se tornar inconsciente, ele teve que conscientizar em alguma época que ele se torna inconsciente. Você não pode tirar do inconsciente algo que não tem celular. Tá? O inconsciente ficou algo muito cômodo para os materialistas, como a procura do gato preto no quarto escuro, que você nunca vai encontrar. É inconsciente, tá bom. Então me explique como é que o inconsciente faz isso. Como é que o inconsciente pode produzir informação que ninguém sabia? Eu pesquisei, nos 2 anos que o Galdino estava desaparecido, ocorreram quase 9.000 mortes por assassinato no estado do Ceará. 9.000. Quer dizer, como é que o médico ia saber que de 9.000, primeiro saber se estava vivo ou se estava morto, para depois saber que de 9.000 pessoas que tinham sido assassinadas, qual era o Galdino e onde estava enterrado ao sábio. Quer dizer, é uma coisa que você não tem como saber. Aí vem a segunda hipótese, que é a hipótese da fraude. Tá? E hoje ocorre com maior profusão, aí a coisa deveria. A gente não vai entrar nesse assunto hoje. Mas a fraude, ela, nesse caso, não teria como explicar. Porque ninguém sabia se o filho estava vivo, se o filho estava morto. Não tinha como você. Como poderia ocorrer a fraude nesse caso? Você não tem como provar a fraude dele. Nem suspeita de fraude você consegue trazer alguma suspeita. Nós falamos de um médico que está sendo o próprio rapaz, né? Enfim, então, aí veio a terceira hipótese, que são as percepções extrasensoriais. Uma telepatia, que é uma delas. E aquilo ali podia ser um fenômeno telepático. Quando você vai, isso ocorre, viu, tá, gente? Isso ocorre. Eu já pesquisei. A pessoa vai procurar o médium, naquele momento ali, no contato, o médium consegue captar aquele fenômeno da telepatia. O padre Quevedo, que combateu o transespiritismo, ele hoje a gente consegue ver claramente que muita coisa que o padre Quevedo falou é verdade. O Quevedo não era tão louco assim, tão alienado assim, não. O inconsciente existe, o fenômeno da telepatia existe, pode produzir fenômenos, mas nesse caso do Galdino, você não tem como explicar. Como é que você vai explicar? A telepatia, a transmissão de pensamento do médium, da mãe para o médium, mas se a mãe não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto, como é que a mãe podia dizer que ele estava morto e até o local onde estavam os ossados? Então, essa terceira hipótese da parapsicologia, das percepções extrasensoriais, também não explica. Aí vem a quarta e última hipótese. É a consciência que sobreviveu à morte biológica do corpo está se comunicando ali, através do médium. É a mais lógica. E esse trabalho vai ser publicado não sei quando, estou fazendo o trabalho, eu fiz minha pesquisa. A minha pesquisa não foi algo tão profundo como a pesquisa do NUPS. E o NUPS já vem fazendo esse trabalho. Em 2017, eles reuniram um grupo de 7 médios de psicografia e levaram para fazer num ambiente controlado. E lá, os 7 médios não conseguiram produzir o fenômeno. Você veja a imparcialidade deles. Eles publicaram um artigo científico mostrando que os 7 médios não conseguiram produzir informações. Eles não sabiam. Publicado, está no canal do NUPS e tem publicado um artigo científico. A doutor Alexandre, eu estive lá na universidade em 2019, apresentei minhas pesquisas lá, mostrando os fenômenos autênticos, inclusive esse caso do Galdino, que apresentou público fui eu, e
mostrando também os fenômenos das fraudes, como era feita a fraude. E na época, naquele caso da matéria do Fantástico, vocês todos sabem, eu fui lá mostrar como o rapaz, qual era o modus operandi dele, como ele fazia. Eu mostrei lá, a pessoa realmente viu que era. Alguns meses depois saiu a matéria do Fantástico, que os ex-trabalhadores denunciaram lá. Muita gente disse que fui eu, mas não foi. Foram as pessoas que conviveram com ele por mais de 2 anos. E o denunciaram na Delegacia de Crimes Cibernéticos do Rio de Janeiro, onde foi feito o inquérito, com 800 páginas, e na época ele foi indiciado por estelionato e denunciação caluniosa. De toda pessoa que descobria, ele ia na delegacia, fazia uma BO e entrava com ação. Ele entrou com 2 ações contra mim, eu ganhei as 2. E por conta o juiz colocou lá liberdade de expressão. Na verdade, deu indeferido. Aí ele recorreu. Ficou recorrendo, foi até embargos, eu acho. Perdeu tudo. Depois ele entrou contra o Fantástico, perdeu também. Entrou contra todo mundo. Ele não acredita que é médico. Mas, enfim. Então, aí o que acontece? Essa hipótese da fraude, ela deixou de existir no caso do Galdino, né? Porque você não tinha como explicar essa situação através da fraude. Então, a gente vê hoje aí na internet muita porcaria, uma literatura mediúnica, o nome de espírito, gente famosa, né? O tempo todo, internet, psicografia online, e a gente cobrando, aí você vai dar o nome lá. Eu recebi ontem de manhã, chegou para mim lá no Instagram. Quem assim comunicar com seu parente, tá? Aí no WhatsApp. Enfim, então, minha gente, é importante a gente entender que o fato de terem pessoas que brincam com essa dor mais sagrada, isso aí a gente não tem que dizer, não, vamos colocar embaixo do tapete aqui, vamos guardar isso aqui não pode falar, não se pode colocar a doutrina de desestruturações, não, a gente tem que falar. A gente tem que falar, porque não pode ser conivente, né? Com pessoas que brincam com a dor mais sagrada do ser humano. E a dor de uma mãe que entrega o filho, né? É uma pessoa que é capaz de fazer isso, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Ela é capaz de fazer qualquer coisa. Uma pessoa que faz isso. Né? E tem muitas pessoas, muitos médicos fazendo isso aí, por aí, se falando com médicos fazendo isso. Eu não dou nomes, eu nunca falei nome do médico, mas nunca falei. Vocês não vão encontrar na internet nada meu falando do médico. Nunca falei. E eu acho que é chegada a hora da gente resgatar o pensamento original de Allan Kardec, que foi um pensamento crítico. Kardec não foi tolerante com as fraudes, com as mistificações. Kardec escreve 12 capítulos do Livro dos Médios, orientando nós espíritas com agir diante da fraude. Você vê, quando o falso advogado é pego passando por advogado, o que a OAB faz? Denuncia, né? Ele vai preso. Quando o camarada se passa por um médico, o que o CRM faz? Denuncia, ele vai preso. Mas, lá atrás, no passado, quando o padre era pego em pedofilia, o que a igreja católica fazia? Ela denunciava? Não, ela pegava e transferia o padre para outra igreja. Agora que está mudando isso aqui, né? Mas lá atrás era assim. Então, assim, uma ala do movimento espírita, não estou dizendo uma ala inteira, mas uma pequena parte da ala mais religiosa do movimento espírita se comporta assim como os padres faziam. Não, meu irmão, ele não pode fazer isso. Nessa época da matéria do Fantástico, ele denunciou, eu conversei com algumas pessoas, lideranças espíritas, que chegaram e olha, meu irmão, não faça isso. Temos que ter caridade para com o nosso irmão. Aí eu digo, rapaz, eu tenho uma liderança de caridade para com o nosso irmão. Irmão, olha, veja bem, eu acho que nós temos que ter caridade para com as mães que estão sendo enganadas, que estão brincando com a dor mais sagrada do ser humano. Cuidado, isso aí, cuidado, irmão, para você não confundir tolerância evangélica com conivência criminosa. Quer dizer, a pessoa vê uma coisa dessa e calar, inclusive na época, acho que Salomão era presidente da AGE, né? Assinou o manifesto, a AGE assinou o manifesto. Assinou não. Quem assinou foi a Abrame, a Associação dos Magistrados Espíritas. Assinou a AGE do Ceará. A AGE do Ceará foi que assinou. A maioria entendeu.
Era normal, Mas, inclusive, assim, né? Só fazendo um resgate histórico, que é isso que eu penso como você também. Mas, assim, na época, quando, inclusive, a gente trouxe você para cá, primeira vez, alguns colegas, assim, tem até a resistência que não dizer trazer. Porque dizer, não, a gente vai entrar no CCA, e por esse caminho, dizer, não, mas pode ser fora de qualidade, a gente tem que provar. Mas eu insisti muito porque eu entendi o seguinte, que isso era uma denúncia relevante, que a gente não pode, né? Tem muitos pontos, às vezes, na questão da mediunidade que realmente não se ligam. E não é toda a mediunidade, claro, que você explicou bem. E a gente tem que ter o dever mesmo de buscar a influência, porque foi isso que o Kardec fez. Vamos fazer isso agora? Vamos ver o que o Kardec falou? Passa aqui, vamos lá agora. Por mais que a gente seja contra isso, né? Mas a gente precisa esclarecer, porque, inclusive, eu sinto no movimento espírita, muitas vezes, você tem uma tendência nossa, claro, com nossas carências, necessidades. A gente em Deus até o próprio Kardec pode passar. E não queria isso, né? Uma coisa mais objetiva possível. Pode passar, se você é uma tiver dúvida, passar. Se a ciência contradizer o espiritismo, fique com a ciência. Pode passar. Pode passar. Se esquecer, aqui é verdade. Pode passar. Olha o que o Kardec fala. Vamos lá. É por necessário que todos aqueles que se interessam pela causa da doutrina se tenham por advertidos a fim de desmascarar as manobras fraudulentas sem socorrer e mostrar que o espiritismo verdadeiro nada tem de comum com as paródias que dele poderão fazer e que ele repudia tudo o que se afasta do princípio moralizador que é a sua essência. Bota a próxima. Primeiro controle é, sem sombra de dúvida, da razão, o qual precisa submeter, sem exceção, tudo quanto vem dos espíritos. Pode passar para o próximo. Já acabou? Não tem mais. Já acabou? Volta lá. Volta lá. Acho que acabou. Tudo bem. Kardec escreve, Salomão, dois capítulos do Livro dos Médiuns, orientando os espíritas como agir dentro das causas. Até no Evangelho, segundo o Espiritismo, na passagem de São Luís, capítulo 10, item 21, está lá escrito: a hipocrisia e a mentira é um dever desmascarar, pois é melhor que um homem caia do que muitos vierem a cair e espalharem suas vidas. Está no Evangelho. Então tem essa coisa de se confundir isso aí. Esse excesso, não é maldade das pessoas, é excesso de zelo. Olha, isso pode colocar os espíritos em desesperações. Mas o Cristo pegou a verdade. O que a gente faz com ela? A gente põe embaixo do tapete? E outra coisa, isso não macula a doutrina espírita. Como um padre pedófilo não macula a igreja católica. Sabe? Você é um pastor evangélico que pega o dedo do fiel. Isso é uma falha da natureza humana de cada um. Isso não tem em todos os lugares. Então nós temos que ser severos. Kardec foi duro. Kardec foi intolerante. Uma das causas, foram várias, mas uma das causas do espiritismo ter entrado em declínio na Europa foi o surgimento das fraudes após a morte de Kardec. Kardec orientou as pessoas a serem duras quanto a isso. E aí o que acontece? As fraudes começam a surgir, dando profusão na França. Surge a moderna parapsicologia com Joseph Bexheim, colocando seu enfoque de pesquisa na construção da mente. E ali começou a desmascarar. Os quevedos da vida lá atrás começaram a desmascarar. Que aquilo ali era fraude. Se mitificou, se espiritizou tudo, se medianizou tudo. Chegaram os fenômenos psíquicos, anímicos. Kardec fez separação também lá atrás. E junto com as fraudes, o espiritismo é bem. Muita gente não sabe porque só existe espiritismo assim com força aqui no Brasil. Eu tive em 14 países, realizei 202 palestras em 14 países. E só isso, posso garantir a vocês, só existe, onde tem espiritismo no mundo, tem brasileiro no meio. Aonde tem espiritismo no mundo, Japão foi 3 vezes, lá é só brasileiro. Só brasileiro. Tive em Dubai também, tive na Universidade de Suzuka, no Japão, na Universidade do Hawaii. E no Hawaii foi interessante, porque eram americanos, né? Eu falei inglês, que eu morei 2 anos nos Estados Unidos, então eu pude fazer uma palestra em inglês, foi bem interessante, foi bem legal, o pessoal adorou.
não sabia nem quem era Kardec. Falei em várias igrejas espiritualistas também nos Estados Unidos que acreditam em quase tudo que a gente acredita. Aí o que acontece? Lá fora só tem brasileiro. Mas por que o espiritismo acabou no Brasil? Acabou lá fora. Na França, eu fui na França fazer palestra lá, era brasileiro. Lá tem um outro francês, na maioria brasileiro. E Kardec, ele, quando ficou a doutrina, apresenta a doutrina, Kardec descobre que existiam pessoas que produziam fenômenos sem um concurso de espíritos. Ele batizou de homem elétrico. E o homem elétrico, hoje, no caso, seria o sensitivo, uma palavra criada por Charles de Schaeffer, em 1996, Psicologia de 1913. Kardec descobriu que tinham pessoas que produziam fenômenos, que eram, na verdade, eram fenômenos anímicos. Ele conta o caso de um garoto que era sonâmbulo, que as pessoas iam para a casa dele, à noite, ele lá via sonâmbulo, ele dizia: você está com um problema na válvula do seu coração, você está com arritmia, você está com problema no fígado. Ele dava o diagnóstico da doença e depois passava o remédio. Aí, em determinado dia, Kardec foi lá, ele começou a dar o diagnóstico das doenças, mas não deu o remédio. E aí perguntaram ao garoto, e o remédio? Você não vai dar não? Só vai dar o diagnóstico? Aí ele disse: olha, hoje só poderei dar o diagnóstico, pois o espírito do doutor não está presente. Ou seja, ele era médio anímico, ele era médio e era anímico. Ele via a doença de forma sensitiva como paranormal, e como médium, o doutor dava o remédio da doença como médium. Exatamente. Então, nem toda mediunidade, nem toda paranormalidade é uma mediunidade, mas toda mediunidade é uma paranormalidade. Hoje eu sou muito claro. Então, Kardec foi tão grande que ele fez separação. Só que o movimento espírita que seguiu Kardec não fez separação entre os fenômenos psíquicos e os fenômenos mediúnicos. O movimento que seguiu Kardec espiritizou tudo, mediunizou tudo. É quando a moderna parapsicologia chega o inconsciente, Freud também, colocando tudo sob o foco de pesquisa na questão da mente, aí começaram a desmistificar os fenômenos que se atribuíam aos espíritos e que não eram fenômenos mediúnicos, eram fenômenos psíquicos, anímicos. Tanto que alguns parapsicólogos da época maçonáticos chegaram a dizer que o espiritismo era a doutrina do inconsciente, codificada de forma errada para o Kardec. Aí o espiritismo declina. Só que nesse período, o espiritismo chega no Brasil. E quando chega no Brasil, o que é que o Brasil quer que encontra? A igreja católica é muito forte, com a palavra lá na mão, a palavra. Aí chega uma coisa chamada espiritismo, dizendo que os mortos podem se comunicar, que existe reencarnação, e que tem um evangelho melhor do que isso aí, que é segundo o espiritismo. Veja que confusão que deu com a igreja. Muitos espíritas foram fechados, apedrejados, acusados de paterdemonia. E o que acontece? Tivemos também aqui o privilégio, de termos médios fazendo um trabalho notável, como o próprio Zé Menezes, Chico, Peixotinho e tantos outros, uma terra fértil, né? Também a prática forte que mediúnica também com os nossos irmãos das religiões de matriz africana. Então, deu essa mistura toda. E a coisa mais importante, essa conotação de religião que foi dada ao movimento espírita. Isso a gente não precisa ter que reconhecer. Nós só temos o que temos no movimento espírita, esse movimento espírita do Brasil, graças a essa conotação de religião que foi dada lá atrás. José de Menezes e tantos outros. Kardec não quis fundar uma religião, Kardec não quis fundar um partido de crença. Não quis. Os espíritos não vieram através de Kardec fundar uma religião, não é um partido de crença, como muita gente pensa, ou como muita gente faz, ou como muita gente se comporta. Muito pelo contrário. Porque os espíritos vieram trazer através de Kardec um conhecimento novo para a humanidade. Leis para a humanidade que os homens não conheciam. Então, essa conotação dos espíritos que ficou no Brasil como uma religião, e graças a isso porque nós temos espiritismo aqui. Então, a gente tem que reconhecer. Nós só temos o que temos graças à pessoa da velha guarda, o mérito deles. A gente tem que reconhecer isso aí. Só que é chegada a hora de resgatar esse pensamento do codificador. Não é de mudar o que está sendo feito, não. O que está sendo feito está ótimo, está sendo feito de forma muito coerente, está sendo feito de forma muito lúcida pelas pessoas. Mas é preciso incluir o que está faltando. Não é mudar o que está sendo feito, é incluir o que está faltando. Inclusive, o Milton Souza aqui, você pode ver esse vídeo, ele fala disso aí. Tem áudio aqui para ele vai direto, né?
Escravo. Você dá um pau aí. E o Newton foi muito coerente nessa fala dele. Um evento que nós realizamos, e o pessoal pode ir lá no Facebook. Se quiser, você manda um Manda o play. Medina com Souza, do Ceará. Esse é o caso da garota do Galdino. Entender que a Gênesis é uma Gênesis tanta gente sendo enganada, tanta gente sofrendo, tanta gente sendo enganada. Isso é um fato evidente. Então, irmãos, imagem temos o pastor que a mediunidade é natural. Literalmente, ser o vício da bola de médium é muito difícil. Geralmente, esse pessoal, esses médicos que estão fazendo fotografia, geralmente tem um Chico como exemplo, né? Tem um Chico como exemplo, então tem aquele discurso mais religioso. O Newton não. O Newton, ele aborda os três aspectos. Tanto que o que ele está fazendo? Está fazendo um trabalho junto com o pessoal da USP, de São Paulo. O pessoal da USP, Marco Milani e outros pesquisadores lá, eles preparam perguntas doutrinárias, perguntas relativas mesmo a questões do universo mesmo, e manda para o Newton. Tanto os irmãos chegam tantas perguntas, e na reunião mediúnica ele começa a fazer as perguntas, exatamente como o cara fazia. Ele vai lá respondendo, e o pessoal do PIA manda para eles, e lá eles vão, a pessoa da universidade se junta para ver se aquele conteúdo foi mandado supostamente do espírito, se aquilo ali realmente bate com o crime da ciência, né? Então, eles têm feito esse trabalho, isso é interessante. O Newton não tem rede social, se ele não divulga os eventos, ele não quer nem que bote foto dele, ele não quer conversa com internet, com divulgação. E a gente pode começar até as perguntas, né? Pelo horário, precisa responder. Fazer aí dentro só nesse, até fazer eu ouvi também dentro desse contexto é o seguinte: o que eu vejo de dificuldade é assim, como é que o espírito, muitas vezes, dentro daquilo que você apresentou, como é que você vai conseguir separar aquele leigo que tem aquela capacidade, né, de telepatia, ter contato com a pessoa e usar a telepatia em vez de fato de um espírito, né, vamos dizer assim? Porque, veja, uma coisa é você que é um estudioso e outras pessoas, mas assim, as pessoas no dia a dia, né, nas suas carências, necessidades, imaginar uma mãe que perdeu um pai, que perde um filho, né? Só que o pai não sabe, né? Mas só imagina, né? Imagina que de fato perde. Então, assim, aí aparece, claro, como normalmente a gente sabe no dia a dia, olha, naquele centro tem uma pessoa que se comunica, né? A tendência da pessoa que, olha, não, centro espírita, funciona, as pessoas não gostam, mas quem vai lá, é acreditar naquele que você está entendendo, minha dúvida. É como é que não dá prática, quem não está no dia a dia realmente debruçado nesse estudo, de conseguir fazer essa separação. E também a outra questão que eu coloquei é o seguinte, que o argumento que se usa, que na época, quando se começou a fazer a Brasil teve reunião sobre isso, e o pensamento que prevaleceu foi o seguinte, porque se disse justamente isso na hora. Isso aí entra no dado do espiritismo religião, uma questão de fé.
Então, se não é uma questão de fé, veja, a questão de fé da pessoa, se vai acreditar, não estou dizendo que é, não estou entendendo se é certo ou errado, estou dizendo que era o pensamento que se dizia. Então, o que se dizia, olha, se a pessoa acredita que aquela carta veio do seu querido, é um lado de fé, não cabe a gente entrar nesse mérito, né? Estou só fazendo contraponto para dizer o que é que o pensamento, isso ainda é muito forte, dizer, olha, não cabe a gente estar analisando, embora o que você está dizendo é um método que o Allan Kardec disse, né? E aí, por fim, eu só queria lhe ouvir no que se refere que uma pessoa que foi um dissidente da doutrina espírita, né? Para que você pense também que Valdo Vieira pensava sobre isso. Porque Valdo Vieira foi parceiro do Chico Xavier, depois rompeu com ele, né? Espiritismo de modo geral, e ele fazia algumas críticas muito grandes, principalmente às cartas psicografadas, né? E aí eu queria lhe ouvir um pouco sobre isso. Vamos lá, a primeira pergunta. Como é que uma pessoa que não tem conhecimento, ela pode ir lá e saber se é uma carta autêntica, se é suficiente, se é verdadeira, enfim. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas acreditam que elas querem. A prova, eu aprendi isso com o professor Henrique Rodrigues, que é o maior psicólogo brasileiro. Tive vontade de conhecê-lo. Prova não convence ninguém. Prova convencer esse médico não fumar. O que convence não é a prova, mas é a maturidade e o estado psicológico. Ele fala que eu ampliei essa concepção. A maturidade e o estado psicológico do que está dentro da prova. É o que convence. Tem uma mãe lutada, que perde um filho, que vai ali para um médico, seja ele qual for, e que quer receber a carta, ela acredita no que ela acredita em tudo. Ela acredita em tudo. Aí você diz, não, é uma questão de fé. Pois é, é uma questão de fé. Beleza. Mas vem cá, mas se a questão de fé, mas a gente não pode dizer que todas aquelas informações estão nas redes sociais, mostrar e provar que estão nas redes sociais. É uma questão de fé. Né? Mas a gente pode, o direito que a pessoa tem de acreditar, nós, pesquisadores, temos o direito também de exercer e mostrar que está na internet. Precisa dizer que foi uma fraude, é o que está lá na internet. É só a pessoa aí, fica a interpretação, fica a leitura de cada um. Né? O bom senso de cada um. Você acredita, pode ser que tudo aquilo ali é coincidência. Né? É coincidência. A placa do carro, o número do CPF, vem nas cartas. Né? É tudo coincidência, a pessoa pode acreditar. Então, há um direito de cada um. Né? Eu acho que um juiz ali, né? Ele vê um negócio desse. Né? E ele chegar e dizer que não tem, está tudo certo, ele, de forma indireta, acreditou que ele estaria ali validando a comunicação. Não, a senhora está certa. Sei. É complicado, é muito complicado, envolve aspecto físico, envolve aspecto filosófico, envolve aspecto científico. Então, é algo muito complexo isso aí. E a gente não tem uma legislação, tanto que o suposto médium fantástico, ele foi iniciado, aí quando chegou lá, na justiça, se promotor, se foi o juiz. Alegou o seguinte, olha, como ele não cobrava diretamente pela carga, não caracterizou o estelionato, que foi arquivado. O processo. Ele não foi, não chegou a ser processado. Não, eu acho que foi o juiz que arquivou. Eu acho que foi o juiz. Não, na verdade, eu não sei. Parte do Ministério Público, e o juiz homologou. O MP propondo arquivamento, o juiz tem que aceitar. Não deve ter sido isso aí. Podia ter mandado para o chefe, o procurador-geral do Ministério Público mais caro. Não sei se houve nesse caso, mas a palavra final do arquivamento é do Ministério Público. Pronto. Deve ter sido isso daí. Então, você vê a complexidade da situação. Então, por conta desse texto, dessa situação, a gente que está na pesquisa, a gente fica um pouco até com receio, né? Porque, de repente, você mostra, você prova tudo, mostra tudo que a pessoa realmente tirou, e depois não faz nada. Eu não sei se as famílias entraram civil com alguma ação civil contra ele. Não, nesse caso não, mas já se levantou essa hipótese aí de em casos futuros, se fazer isso. Porque tem um dano. Tem a diferença da esfera penal. Para, vamos dizer assim, imputar alguém no crime, era extremamente exigente e tem uma lógica disso, porque, de fato, tem toda uma
uma doutrina, né, para que a pessoa, de toda forma, está cerceando a liberdade dela, porque ela corre risco de ir para a cadeia. Então, assim, tem que preencher aqueles requisitos de crime. Mas outra coisa é a justiça civil, daquela pessoa que se sentiu prejudicada, entendeu? Que se sentiu que houve um dano moral e até material, né? Somente moral, de se criar uma expectativa de algo que não existia. Aí isso já são outros requisitos mais leves. Eu digo assim, menos rígidos do que na justiça penal. E se ela, inclusive, tiver contribuído financeiramente para a instituição? Também. Aí já se torna algo até mais... Já é o dano material, né? Mais claro aí. Eu penso também da mesma forma. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda foi em relação... Agora não lembro mais não, só lembro da primeira. Não, eu acho que a segunda ficou um pouco parecida com a primeira, mas assim, indo para a terceira, que foi justamente a questão de Valdo Vieira. Valdo Vieira. Se você nos seus estudos também... Valdo Vieira envolveu com o Chico. Ele escreveu vários livros junto com o Chico. Né? Eles viajaram juntos para Nova York, onde lá Chico fotografou em inglês, publicado em livro, fundou o Espírito lá. E depois Valdo trilhou outro caminho. A maior crítica que Valdo Vieira fazia a Chico era que Chico fazia só a coisa do religioso. Justamente isso. Ele criticava Chico porque Chico era... Ele dizia que Chico queria ser santo. Ele dizia isso. A crítica dele era essa. E que ele não, que ele era da ciência. Assim. Essa era a grande divergência dele com o Chico, era essa. Ele cita algumas em relação às cartas fotografadas, ele também cita. Mas aí que tá, a gente não sabe. Quem tem boca fala o que quer. Então a gente não pode realmente afirmar. Que Chico foi nosso maior médium, isso é fato. Sem sombra de dúvidas. E que as cartas realmente eram autênticas, isso aí também. Tanto que o próprio Lupes fez pesquisa com as cartas do Chico. Muita gente fala, que gente que não pesquisou, que Chico dava as cartas sem ter contato. Mas para Divaldo fala isso. Chico dava carta, não, mas porque possivelmente Divaldo viu esse fenômeno. Chico deu muitas cartas sem ter contato, mas via de regra Chico anotava. Isso eu pesquisei pessoalmente, com a série de até a fonte, a série de Nis, ele conviveu com o Chico, o próprio Geraldo Lemos, que é bem criticado, eu perguntei que ele teve contato, perguntei. O Carlos Marcelli, que fotografou junto com o Chico, perguntei. O próprio Clóvis Nunes também confirmou isso. E vários outros, o próprio Henrique Rodrigues. Então, várias pessoas confirmaram isso. Então, o Chico, ele anotava também. Mas ele deu muitas cartas sem ter contato. Então, assim, é complicado a gente fazer uma análise, um balanço, assim, que é mais... Isso foi verdade. O que o Valdo Vieira falou, o Chico apresentou. Eu ainda preciso ficar com o Chico. Mas eu considero muitas coisas de Valdo Vieira. Muitas coisas que eu considero. Eu acredito que Valdo tem razão. Sobre essa questão do religiosismo e de não ter o científico. Acho que tem que ter apresentar a doutrina de forma clínica, como o Newton falou. O aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto religioso no seu sentido moral. Sinceramente, eu teria só mais uma. Só um esclarecimento rápido. Desculpe, Samuel, mas, Guilherme, para os meus colegas que estão acompanhando, talvez não conheçam, você poderia explicar um pouquinho o que é o NUTIS e o que realiza o NUTIS? Vocês podem colocar nos nossos vídeos, pode estar aí no YouTube, NUPES, NUPES, Núcleo em Pesquisa em Saúde e Espiritualidade. É um grupo de psiquiatras cientistas da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é pelo doutor, psiquiatra, a maior referência no Brasil hoje, unindo medicina e espiritualidade, e um dos 3 maiores nomes nessa área no mundo. Ele é autor de mais de 200 artigos científicos, inclusive ele participou agora do podcast do Ricardo Ventura, que até a gente foi a indicação minha para que ele fizesse lá, participou também da Ana Beatriz Barbosa, e o trabalho dele é um trabalho incrível, um trabalho fantástico que ele tem lá. E foi até bom ter falado, porque eu não falei da pesquisa do NUPES, né? Eu falei da primeira pesquisa em que os médicos lograram êxito do artigo científico. Só que o Alex me procurou após essa pesquisa. Você conhece, sabe quem é quem, sabe quem é médico, não é? Você podia
me indicar alguns médicos que topassem fazer a pesquisa. Entendeu? Eu não vou indicar, não sei se eles vão topar, mas eu vou indicar, eu acho que eles topam. Aí convidei, falei com vários médicos e consegui levar 3. Médicos paulistas, ali perto de São José do Rio Preto. Foram os 3 médicos. Eu não faço parte do NUPS, eu sou colaborador do NUPS. Mas eu não faço parte. E foi interessante que eu fui para a pesquisa. Eu vi como o processo foi feito, foi bem interessante, um protocolo rigorosíssimo. Tudo filmado, gravado, monitorado. Os médicos tiravam celular. Eles escolheram, juntaram 30 pessoas que escolheram adquiridos nos últimos 10 anos, sem que os médicos soubessem quem eram as pessoas, nunca tiveram lá, e as pessoas não sabiam quem eram os médicos. Os médicos nunca tiveram lá. Tudo no ambiente controlado. O médico recebia e fazia, do mesmo jeito que ele fazia no centro, ele recebia a ficha, o pessoal anotava o nome, data de nascimento, data de morte. Só essa informação. E ali o médico ficava numa sala, entrava uma pessoa de cada vez, com a ficha. Uma coisa interessante, quando a pessoa entregava a ficha ao médico, mas segurava a ficha, sabe, naquele momento ali, muitas das vezes, está começando a comunicação. Ali já era um fenômeno que a telepatia, ela é apenas um gatilho para ativar a mediunidade. É um plano de fundo de toda a mediunidade. No caso, o gatilho fica a ficha ali na hora que ele pega. Então, é um fenômeno de psicometria. E aí o que acontece? O caso da senhora que entrou, o marido, na hora que ela já tinha dado a ficha antes, o já tinha pego a ficha e tinha mandado chamar ela. Na hora que ela entra com o marido, o Milton em transe, e olha para ela e diz assim: por que eu estou vendo um monte de aviãozinho aqui? Aí o pai começa a chorar. Porque meu filhinho estava na UTI, no hospital, e ele desenhava aviãozinho para dar para distribuir para as enfermeiras e para os médicos. Outro caso. A mãe entra com o pai, aí senta. Aí o Newton na frente deles começa a fazer bolinha de cuspe. Aí a mãe começa a chorar. O que foi? Porque meu filho tinha síndrome de Down. E ele ficava fazendo bolinha de cuspe. Aí eu vi isso tudo. Estonteante. Como é que você vai negar um fato desse? Que o médico nunca esteve lá. Não sabia o que eram as pessoas. E os 3 médicos conseguiram produzir informações que eles não sabiam. Eles conseguiram. Foi publicado um artigo científico, está no meu canal no YouTube, tem lá. Quem quiser pode me adicionar, eu posso até mandar o artigo, está em inglês. Se alguém fala inglês, eu posso mandar o artigo. Foi publicada a primeira etapa desse artigo, e vai ser publicada agora a segunda, porque as assinaturas vieram tão parecidas que eles contrataram um perito da Polícia Federal para fazer o exame de grafo técnico das assinaturas. E vai ser publicada a segunda etapa desse artigo científico. No meu canal tem um vídeo falando, tem uma entrevista junto, eu, o doutor Alexandre e os 3 médicos. Nós 5 juntos fizemos uma live e está no meu canal no YouTube essa apresentação da pesquisa. Então, foi muito interessante. Foram os 3 médicos, eu fiquei muito feliz, porque a assinatura veio igual. E a responsabilidade também foi minha, né? Porque eu indiquei os médicos. Se tivesse o médico tivesse falhado, a culpa ia ser minha. Eu também ia ser. Você me indicou o médico, sua indicação foi poeira. E o doutor Alexandre falou para mim, disse: olha, só traga médico meia boca, não, só mande médico que você garanta. Aí eu falei com os 3 médicos, Newton Souza não topou na hora. O Newton Struck também. O Alaô também topou. O Alaô ficou pensando: mas Guilherme, você não vai ter nenhuma pegadinha, não? Disse: não, ele vai ter que ficar pensando, você vai ter pegadinha. E aí eles foram. E assim, quem indicou os médicos fui eu. Tinham vários médicos, né? Mas existia um protocolo, eu não sabia qual era o protocolo. O protocolo é que tinha que dar o nome na hora. O nome do morto, o médico só teve acesso na hora. E tinham vários médicos que pediam o nome antes. 1 mês, 2 meses. Então, eu não indiquei por conta disso, porque não preenche o protocolo. Esses médicos eles não conseguiriam produzir informações no ambiente controlado, porque eles precisariam de 30 dias ou 1 mês para pedir, para ter acertar o nome para poder. E aí complica, né? Não está na hora. É muito sintomático um médico que pede o nome muito tempo de antecedência ou que não pede nome nenhum.
E tem gente que diz, não, eu só gosto daquele médico que não digo nada, deixa eu lá da cara. Que era no caso do Médico Fantástico. O Médico Fantástico ele fazia o seguinte, ele tinha um evento aqui em Recife, que em 2019 ninguém imaginava que alguém, né, com um mês de redes sociais, Facebook, Instagram, acho que as pessoas nem usavam, 2016, na verdade. As pessoas nem usavam o Instagram direito. E aí o Facebook era mais espaço para você pesquisar. Aí ele publicava na página dele e ia para Recife, daqui a 2 meses. Aí as pessoas entravam lá, eu estarei presente, eu não vejo a hora de estar presente, deixa lá. Quando você curtia a página dos médicos, já abria para ele ver quem era a pessoa. Né? Coisa de informática. E aí pegava o banco de dados, ele ia lá e tal, e pegava tudo, trazia tudo. Dava número de CPF, placa de carro, né? E dava tudo isso aí. Número da OAB, número do NIS. Teve aqui no semestre, eu digo, para 1.500 pessoas. Estava lá ao lado dele, Divaldo, Haroldo, todo mundo lá, ele lá. Número do NIS. Número do NIS, entendeu? E aí o que acontece? As pessoas avisam com antecedência. Avisam que vão estar lá. Então o médico já vai sabendo. Tanto que esses médicos que fazem isso, muitas das vezes, eles já sabem que a pessoa disse que ia, ele já prepara a carta. Aí chega na hora, ele vai ler a carta, fulano que tal. Aí é fulano, não tá, fulano não tá. Fulano não tá. Ele preparou e a carta, 300 mães chorando ali, desesperadas, querendo a carta. Aí a carta veio, estava uma mãe que não estava ali, mas a gente estava em casa assistindo o Big Brother. E aquela Samuel ali chorando, desesperada, não, a carta não veio, ficou em casa. Aí ele mandava pelo correio. Ele fazia isso. Então, assim, é muito complicado se mexer com a dor das pessoas dessa forma. É muito complicado. Muito complicado. Então, eu também penso assim, sabe, Salomão, acho que no caso, uma audiência, um juiz, ele vendo isso aí, vendo com várias vítimas ali, declarando que foram enganadas, mostrando onde está a informação, o que é que foi feito. Ele também vai ter sensibilidade, né, para ver aquela situação e não vai olhar aquilo ali tudo e vai dizer que o suposto médico está certo. É complicado para o juiz. Situação muito delicada para o juiz, eu acho. Validar aquilo ali, porque a partir do momento que ele diz que não tem crime ali, ele está validando, né? De forma direta, não sei. É complicado. Existe, sem dúvida, eu não compreendo o argumento. O que dificulta somente aí é como eu lhe disse, é esse aspecto da ciência, doutrina e religião. E quando se diz assim, muitas, eu já disse, né, não estou fazendo defesa, mas o que se diz, do que eu já ouvi de argumento a respeito desse tema, é que se diz assim, não, isso é uma questão de fé. Agora, a partir do momento, por isso que talvez o juiz ele tenha se pegado no fato, o juiz promotor do Ministério Público, tenha se pegado muito no fato de ele não cobrar, porque aí não caracterizou o estelionato. E quando eu cobro, eu estou me comprometendo, é como se fosse assim, em tese, a prestação de um serviço. Eu estou me prometendo algo que não é verdadeiro e estou recebendo por isso. Aí por isso talvez não tenha identificado o crime de estelionato. Embora, claro, tem outros aí que pode até, talvez, mas enfim, por causa do que a gente tem, pessoas que atuam na área penal podem falar melhor do que eu. Mas, assim, independentemente disso, e não estou me referindo nesse caso concreto, a gente, o que se pode ficar como alerta é o seguinte: a pessoa que se sente prejudicada diante de uma situação dessa, independentemente de não existir ou de existir um crime penal, um tipo penal específico, ela tem a esfera civil. Porque a partir do momento que eu procuro alguém e esse alguém diz que entregou para mim a carta de um ente querido, isso gera uma expectativa muito grande, inclusive um dano moral muito grande, quando eu percebo que aquilo ali não é verdadeiro. Então, eu tenho todo o direito de processar aquela pessoa para que ela me indenize pelo dano que ela me causou. Entendeu? Então, isso pode ser um argumento importante, inclusive para que os centros, né, espíritas, né, tenham sejam cada vez mais criteriosos com isso, no sentido de que, a partir do momento que o centro também ele patrocina uma pessoa
que presta um serviço que pode causar dano moral a alguém, em tese, estou falando em tese aqui, evidentemente pode haver também uma implicação aí do centro enquanto pessoa jurídica, né? Uma entidade que está ali também. Mas, como eu digo, não é uma questão fácil, porque entra na seara religiosa, né? Quando você entra numa seara religiosa, entra no dado de fé. Porque um argumento que também se ouviu muito foi assim, olha, do mesmo jeito que tem pessoas criticando, e estão dizendo que era falso, que se sabe? Tem várias pessoas que dizem, não, eu estou muito feliz com as cartas que recebi, isso me deixou muito satisfeito. Então, entra naquele dado de fé, né? Naquele dado de fé, que é sempre uma seara assim, muito delicada. Por isso que eu estou dizendo isso. Mas aí, no caso, mas a pessoa, eu dizer que as informações, no caso, eu como pesquisador, eu dizer que as informações, todas as informações ali estão na rede social, está tudo na internet, também não estou cometendo nenhum crime, né? Não, claro que não. Você está fazendo... Porque, veja, a gente tem que ter um certo cuidado, né? É nisso que a gente precisa buscar. Veja, a gente precisa... porque eu acredito que o espiritismo tem essa feição, né? De esclarecimento. Até eu já ouvi pessoas, inclusive aqui na Aspen, trazendo depoimentos de que frequentaram centros, ou até algumas práticas específicas, de reuniões mediúnicas, deixava as pessoas seguras, não se dizendo, meu Deus, será que é assim mesmo? Né? Então, assim, o trabalho de pesquisa na área mediúnica é muito importante para que isso fique esclarecido. Só uma dúvida, já que você tocou no assunto. No caso aí, a lei de liberdade religiosa. Na nossa religião, Kardec orienta que haja a investigação. Kardec fala que devemos rejeitar 9 verdades para aceitar uma mentira. Ele escreve 2 capítulos orientando os espíritas, manda, inclusive, desmascarar. E aí? Minha religião é essa. E aí, não posso exercer meu direito de minha liberdade de religião? Não, eu não vou estar com minha respaldado também, não? Eu, como pesquisador? Eu entendo que sim, porque o que se busca o espiritismo, se a gente for para os pilares do espiritismo, que você já bem disse no início, se a gente falasse de uma forma muito tranquila, a gente vai ver que Allan Kardec, ele não quis fundar uma religião. O que ele quis fundar foi uma doutrina, e veja, Allan Kardec, em uma ciência. Ele queria fundar, na verdade, a ciência que estudava a vida após a morte. Porque Allan Kardec era um homem de ciência, ele não pode esquecer disso. O professor Rivail, que era uma pessoa reconhecida em Paris, pelos estudos que tinha, conhecido pela comunidade acadêmica. Então, um dos postulados dessa doutrina, e que com o tempo ela terminou tendo uma feição também de religião, é justamente isso. O próprio Kardec diz isso, eu acho que talvez no livro dos médios ou em obras póstumas, em algum momento ele diz expressamente, olha, se vocês comparem, ou no livro dos espíritos, né, não sei, mas ele diz claramente, se pegue o espiritismo e compare com a ciência. Se a ciência dizer postulados do espiritismo, com a ciência. Porque ele queria a verdade. Então, assim, num caso concreto, se comprova, porque veja, ele não pode também ser conivente. Se você sabe que aquela pessoa ali, né, e aí eu estou falando em tese, se tem uma pessoa, ela vai, fulano de tal vai chegar e vai psicografar a carta. Se a gente tem todos os elementos para saber que aquela pessoa está mentindo, está inventando história, não há sentido também ignorar isso, né? E uma coisa, nós aqui não estamos falando o nome de ninguém, nós estamos repetindo o nome de ninguém. Né? Isso, eu estou falando aqui em tese, isso é muito importante. A gente precisa ter essa tranquilidade, no sentido de... Porque as cartas, também foi outra colocação interessante sua, isso foi uma das, vamos dizer assim, porque o espiritismo ele não foi uma religião, esse aspecto religioso do espiritismo, porque ele não se divulgou e não se firmou no mundo. Foi justamente esse problema de muitos postulados, muitas questões que eram trazidas, não eram os postulados, mas muitas experiências práticas. A parapsicologia, quando chegou, explicou uma parte dela, né? Então, isso aí enfraqueceu, vamos dizer assim. Mas isso eu penso que o espiritismo ele se fortalece quando ele com muita tranquilidade, como, né, aconteceu com o Chico Xavier. Tem uma universidade que quer, eu acho que é a Universidade de Minas Gerais, ou foi a UFF, Universidade Federal Fluminense, alguma coisa assim, e estudou a obra de Chico Xavier. Vai estudar, para ver se realmente havia, por parte daquele homem, alguma intenção de fraude, alguma intenção de querer se promover, e até agora ninguém comprovou que houvesse, né? Então, eu penso que nós devemos ter isso. Agora, eu
na minha modesta visão, né, eu penso que seu alerta é importante, ou seja, qualquer federação, qualquer centro, qualquer entidade, né, do ponto de vista como a AGE, vai trazer uma pessoa que é médico, que vai fazer um trabalho de psicografia. Então, pesquise um pouco sobre aquela pessoa, né, sobre a metodologia, converse com os pesquisadores, para que não haja, né, para que a gente, de certa forma, não contribua com uma prática que possa causar dano às pessoas. Porque causa um dano muito grande. Né? A partir do momento que você cria aquela expectativa e depois descobre que ela não é verdadeira. Agora, se me permitir, que eu sei que a gente já está na hora, se você pudesse falar só uma única coisa, que é a seguinte, que muita gente me traz essa dúvida que não é espírita. Veja bem, vendo do outro lado, se nas suas pesquisas, do outro lado, você, ou seja, no mundo espiritual, como é que o espírito ele sabe que tem um médio ali que vai poder repassar um médio bacana. Que vai, você está entendendo? Veja, a gente está do outro lado. Né? Como é que eu vou saber que no dia o médio tal, Newton, né? Newton de Souza vai estar. Você está entendendo? É uma antena que ele vislumbra, é uma sintonia. Eu estou caminhando lá em nosso lar, e estou com a saudade da minha família, e vejo que no Brasil, lá no Ceará, tem um centro que pode. Eu fiz uma pergunta parecida. Guilherme, desculpe, antes da resposta, não sei se tem mais algum colega que gostaria de participar, mas eu queria, complementando após a resposta, conversar um pouquinho sobre o livro que você trouxe, Guilherme. Apresentar sua obra. Isso, apresentar sua obra para os colegas. Obrigado. Eu fiz uma pergunta parecida a um dos médicos. Foi bem dessa forma, mas eu disse o seguinte, que a preparação já vem desde uma semana antes. Já existe esse trabalho de preparação do ente querido e vai se comunicar. Não é uma coisa de última hora, chegou, então já existe todo um preparo. E que muitas das vezes, o espírito até não está em condições, isso eu já vi. Muitas vezes o espírito não está em condições de se comunicar, aí o espírito está ao lado, quem vem é o outro parente. Fulano, quero a pessoa que a pessoa recebe a carta, está aqui do lado, mas não está podendo se comunicar. Está dizendo isso, não, mas ainda está se preparando, não está em condições. Muita gente diz, é médico, fulano não recebeu porque não tem médico. Não tem, todo mundo merece. Esse negócio de médico. Todo mundo mereceu estar de médico. Eu discordo disso. Todo mundo tem mérito para receber carta. Muitas vezes a condição, muitas vezes a sintonia do médico. Tem médico, eles falam que, às vezes, o espírito ele não consegue entrar em sintonia. Aí o espírito se comunica por outro. A gente fez um evento lá em Fortaleza com 2 médicos, Newton do Orlando. E tinha uma pessoa que só recebia carta através de um deles. Queria ver se vinha, já tinha recebido 2 de um deles, e queria ver se recebia através do outro. Quando foi lá, recebeu a 3ª carta, sempre o mesmo médico, o outro não recebeu. Então, existe também essa questão de sintonia do médico. São vários aspectos. São certas coisas, certas perguntas que muitas vezes a gente quer explicar, tenta explicar, e às vezes você cria situações complicadas até para explicar para o outro entender. Eu confesso a você que a gente tem que ter humildade intelectual de entender que a gente não sabe tudo. Essa sua pergunta é uma pergunta que realmente faz uma pergunta muito interessante, e que eu vou mais aprofundar ela. Porque eu lhe respondi foi um pouco que eu pude receber, né, através dos contatos que eu tive com os médicos. Eu não sou médico, eu não vejo nada. Eu me arrepio de fio quando eu vou lá para o Alasca, para ver a aurora boreal. Aí eu vou perguntar, eu vou ficar levando essa resposta aí. E comigo, eu só falo que eu sei. Eu não tenho gente que acha que por orgulho tem que responder, porque foi pergunta, tem que responder. O que eu sei sobre essa sua pergunta foi o que eu acabei de lhe dar. E existe um preparo. Existe um preparo. Não é assim chamou, veio, não. Existe um preparo. E o médico lembrou que o telefone está de lá para cá, né? E é isso aí. O pessoal que é mais Kardec combate muito isso aí. Isso aí foi de Chico, né? Chico dizia que não, porque Chico se referia às cartas consoladoras. Que não dependia dele, no momento ali, não dependia dele. Mas já o pessoal que segue Kardec se protege. Não, Kardec orienta a fazer a evocação, está em casa. Kardec orienta a fazer a evocação. Então, isso é bem polêmico, isso aí. Eu não digo que o telefone toca da para casa, eu fico no sei. Que livro?
Rapaz, esse livro aqui, Vida Após a Vida, é o segundo livro. Toda a primeira edição foi doado para a Fraternidade Sem Fronteiras. Vocês podem encontrar na Amazon, está lá para vender. E são 7 casos de fotografia, de casos autênticos que a gente pesquisou, aplicando a um protocolo que eu desenvolvi logo após aquela situação. Um pouco naquele momento daquela situação do Fantástico. Em 2019, as pessoas, 2016 a 2019, ninguém imaginava que se pudesse conseguir tanta informação na internet. Hoje a gente sabe. Mas em 2016, 2017, era novidade, ninguém acreditava. E que as pessoas podiam pegar tanta informação da vida da pessoa. E aí o que acontece? Eu desenvolvi esse protocolo que foi, como é que eu fazia? A pessoa recebia a carta, eu ia lá, tirava a cópia da carta da pessoa, eu entrevistava a mãe, ela gravava toda a entrevista, e de posse da entrevista dela, e de posse da carta, eu ia fazer uma varredura na internet. Eu ia fazer varredura. E ali eu via se eram informações coletadas nas redes sociais ou não. Então, praticamente, esse protocolo que eu criei foi justamente fundamentado na questão da internet, que foi aquele momento que a gente viveu ali. Porque essa coisa de coletar informação da internet não foi criado pelos espíritas, não. Isso aí quem iniciou isso foram os evangélicos. Na época do Orkut, um pastor uma igreja neopentecostal lá de Copacabana, subúrbio do Rio. E ali ele colocava no púlpito, era de acrílico, ele colocava uma espécie de um tabletzinho, colocava embaixo. E ali ele via as pessoas, ele já sabia, né? Aí via lá, dona fulana de tal, aí olhava lá, viu ela dar uma foto que ela tinha postado na praia tomando uma cervejinha. Você imagina, naquela época do Orkut ainda, a pessoa diz, dona fulana, você pecou em nome do Senhor, você foi para a praia, bebeu cerveja, gastou dinheiro e não veio trazer o que agora não veio dar o dízimo para a igreja. Tomando cerveja na praia do Leblon, o fulano beltando com as suas amigas. Aí começava. Aí dizia, aí a igreja dele começou a lotar, né? E ele dizia, mas pensa que isso aqui é coisa de espiritismo? De Chico Xavier? Não, quem está me dizendo aqui é o Espírito Santo do Senhor. A turma avisaram o deputado foi lá olhar, a igreja dormiu lotada, aí levaram logo o deputado lá. Aí, meu amigo, eu sei que nesse dia terminou a pregação lá tudo, quando saiu, esqueceu o tablet lá. Aí veio uma ajudante lá, olhou e chamou a outra, disse, ele está dando aqui no Orkut. Aí os evangélicos foram mais espertos que os espíritas. Sabe o que eles fizeram? Colocaram as câmeras, que também na época ninguém funcionava muito, colocaram as câmeras ali, filmando. Quando foi no próximo outro culto, viram a câmera filmando o pastor, coletando informação e passando lá. Então, os caras eram ali. Foram mais inteligentes do que nós. Então, é isso. É isso, eu quero aí agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. A gente vai fazer um evento aqui junto com a Federação e com vários palestrantes que vêm de fora aí, não sei até os nomes esquecidos. Eu sei que vai ser um evento aí bem grande aí, que estão fazendo aí, possivelmente, acho que daqui a 2 meses. E aí, eu conto com a presença de vocês. Vai ser maravilhoso.